Já tem um tempo que eu tenho percebido que a minha profissão me fez entrar em conflito com algumas dificuldades que eu já tinha na minha vida. Esse é o ponto desse vídeo, as coisas que a profissão faz a gente entrar em contato com a nossa vida não profissional e como que talvez essas dificuldades possam esbarrar na nossa prática profissional justamente. E eu começo pela primeira de todas, confiança e autoestima. Assim que eu comecei como professora, eu tive muitas dificuldades, por exemplo, de entender o meu valor. E isso é muito importante porque quando a gente fala de autoestima, esses dias eu escutava uma psicóloga muito famosa aqui nas redes sociais, eu esqueci o nome dela agora, mas enfim, ela falava sobre como autoestima não tem a ver somente com aparência. E eu concordo plenamente com ela, porque no início da minha carreira eu tive muitas dificuldades de insegurança. E era exatamente isso, sobre o meu valor. Eu tinha insegurança sobre estar começando na profissão, sobre falhar, eu tinha medo de que as pessoas me vissem tentando. Eu tinha medo do que aconteceria, eu tinha medo de parecer despreparada, de parecer novata, mas pasmem, na verdade eu era, né? E, bom, aqui eu já tô colocando duas pautas em uma, mas percebe, no início da minha carreira, essa foi a minha grande dificuldade. E em muitos momentos eu me senti insegura pra agir, pra tomar decisões, eu me senti errada, eu me senti culpada, certo? E isso foi assim, um dos principais estopins para que eu, inclusive, me sentisse exausta e achasse que a profissão não era pra mim. Uma das principais demandas dos primeiros empregos, principalmente se você se formou, está começando uma carreira, é o lance de tentar se perceber como alguém que faz parte dessa carreira que está em andamento, né? E ter segurança nisso, ter segurança nos primeiros empregos é extremamente importante, né? Geralmente quando você é estagiário, assim, você pode ter dois caminhos. O primeiro caminho é você sair com pessoas que vão te dar todo o apoio necessário, todo o suporte necessário, e aí a sua confiança ela vai sendo construída aos poucos e você vai ter uma proteção, né? Talvez isso seja um pouco raro, não sei. E a outra opção, que é muito comum na comunicação, por exemplo, que é o estagiário ter que se virar para aprender na marra, para aprender na dor. E eu acho que cria muito dessa situação que a Marcela tá explicando pra gente, tá? O arroba dela é soimarcelita. Agora, quando eu falo sobre uma perspectiva mais, vamos dizer assim, recente da minha profissão, eu diria que estabelecer limites ainda é algo que eu tenho lutado para, vamos dizer assim, para me sobressair, para encontrar o equilíbrio. A gente sabe que o professor lida a todo instante com constantes desrespeitos, também com mau comportamento dos alunos e muitas das vezes é exatamente isso. Os alunos estão ali testando os nossos limites. E eu acredito que uma das verdades mais difíceis de engolir nos últimos anos e principalmente no último mês, porque eu acho que hoje em dia eu vejo com muito mais maturidade, eu talvez tenha mais ferramentas, com certeza, eu tenho mais ferramentas do que antes, é perceber que, na verdade, eu não consegui estabelecer bem os meus limites nas minhas relações. E é por isso que eu tenho dificuldade de estabelecer limites com os meus alunos. Eu acho que quando bate essa sensação, que é a sensação de que alguma coisa que acontece na minha vida privada agora tá batendo no meu trabalho, ou seja, essa coisa não larga do meu pé, eu imagino que essa seja uma sensação de desespero, né? E ao mesmo tempo aquela coisa de eu preciso resolver isso urgentemente. Porque o mundo do trabalho ele vai fazer com que um monte de coisa bata na nossa cara e a gente vai ter que precisar lidar com isso porque não tem como sair disso, né? A gente vai trabalhar com gente que a gente não conhece, não necessariamente gostaria de conviver, a gente vai passar por situações que a gente não conhece, não necessariamente gostaria de passar, a gente vai ser desafiado a determinadas atividades que podem causar tédio, podem causar raiva, e por aí vai. A gente vai ter que ter a inteligência emocional de saber lidar com isso. Para quem tá nos primeiros anos ali, dentro de uma carreira, né? E aqui eu acho que esse papo ele assume uma coisa mais pesada, né? Uma característica mais pesada quando você pensa em carreira, que é pensar em futuro, no fundo. Pensar em futuro significa que, cara, se eu não tô conseguindo agora, eu não vou conseguir daqui a 3 anos. É diferente de um emprego temporário que você pega para quebrar um galho e você sabe que daqui a 6 meses você já não vai estar mais lá, por exemplo. Daqui a um ano você não vai mais estar lá, por exemplo. Imagino que a sensação
seja outra. Bum! Pois é, passada essa bomba, é exatamente isso. Eu confesso que acho bem interessante, né, como a vida foi acontecendo e como a profissão, ela me trouxe perspectiva de crescimento, de amadurecimento, ainda que a grandes pauladas. Mas é interessante perceber que é literalmente isso. Estar nos seus 20 e poucos anos é entender que a gente vai viver. Ela botou uma musiquinha de fundo. E agora eu já tô indo para outro caminho aqui nesse vídeo. Nós vamos viver e nós vamos errar, a gente vai viver sobre perspectivas limitantes, sabe? Então, eu estava sempre muito limitada por esses pensamentos inseguros no início da minha carreira. Eu acredito também que o medo de não agradar, levar em consideração sempre o outro, também me atrapalhou no início da minha carreira. Foi muito decisivo para mim, por exemplo, entender que eu precisava encerrar o meu ciclo em uma escola, mas a minha primeira fala era: eu não quero abandonar os meus alunos. Essa palavra abandonar o barco é uma palavra muito forte, né? Eu acho que em todos os empregos que eu passei, quando alguém pedia demissão porque tava muito ruim, o que o chefe dizia era: a pessoa abandonou o barco, ela abandonou, desistiu do desafio. Às vezes ela não desistiu de um desafio, né? Às vezes ela só percebeu que, não dá mais. Isto é só o emprego. Não é um objetivo de vida, é só um emprego, literalmente. Existe a possibilidade de eu conseguir outro, caso ela exista, caso a possibilidade exista, caso já tenha conseguido, por que não trocar? Por que não sair do lugar que não tá legal e ir para um lugar que, obviamente, será novo? E pode não ser legal também, mas pode ser legal, pode ser melhor, inclusive. E quando você enxerga essa frase, quando você escuta essa frase e você pensa com mais profundidade, reflete, você percebe que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa disposta a colocar os interesses dos outros, ou enfim, a colocar os outros à frente dos meus próprios interesses, do meu bem-estar. E aí é como que uma inclinação pessoal combina muito bem com uma forma de controle ideológico, que é esse lance do desistir, né? Esse lance do abandonar o barco. Essas coisas funcionam como um jeito de não colocar no centro da análise as condições de trabalho, mas colocar no centro da análise a disposição do sujeito em continuar em péssimas condições, por exemplo, né? Porque, no fundo, a condição não é a questão é sempre a disposição do sujeito em continuar ali. E aí, quando você tem aquela disposição individual, pessoal, sua, de colocar o outro primeiro, de servir, de ajudar, quando chega nesses momentos, o entrelaçamento que acontece é perfeito, né? Você nunca sai da condição ruim de trabalho, a condição ruim de trabalho nunca muda e tudo se passa como se você fosse responsável por permanecer num trabalho não necessariamente tão interessante. O que é muito problemático. Mas, como eu disse anteriormente, a vida vai acontecendo e a gente vai vendo que sem os erros não dava para construir os acertos ou pelo menos as evoluções. E hoje eu vejo isso com muito mais clareza, né? Gosto muito dos meus alunos, por exemplo, mas hoje eu tenho muito mais amadurecido, muito mais solidificado, acho que essa é a palavra, muito mais sólida essa base de que se uma instituição ou se uma circunstância ela não funcionar para mim, eu precisar, talvez, sei lá, perder uma turma que eu gosto, que, enfim, que eu me sinto à vontade, os meus interesses precisam vir primeiro. E quando eu digo sobre essas habilidades, sobre, acho que até inteligência emocional, nessas habilidades de inteligência emocional, elas todas estão relacionadas à minha vida como um todo e não fechadas dentro do meu trabalho e daquilo que eu faço todos os dias. Então, é isso, né? Como diria Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. Isso aí, sou Marcelita. Acho que principalmente compreender que a gente acaba sendo trabalhador acima de tudo, né? Trabalhador acima de tudo. E ser trabalhador tem uma coisa que é saber a sua necessidade e compreender que numa relação de trabalho existe pouco de solidariedade cristã, por exemplo, né? O que existe é contrato de trabalho, geralmente, e é assim que as coisas tendem a operar.
esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.